evangelismo criativo. Esta é a nossa matéria. Evangelizar é comunicar o Evangelho. E nós comunicamos o Evangelho no poder do Espírito Santo. Em outras palavras, quando nós comunicamos o Evangelho, nós estamos fazendo parte de um processo. Deus é que ocupa a posição de dirigente, de diretor desse processo que é a evangelização. Em outras palavras, sempre quando nos dispomos a comunicar o Evangelho, fazemos isso porque Deus já está agindo. Deus já está agindo na pessoa que está para ouvir, Deus já está agindo nas situações e Deus age também no nosso coração, na nossa mente e nos impulsiona a comunicar o Evangelho. É o Espírito Santo quem convence o coração das pessoas. Nós estaremos vendo o papel do Espírito Santo mais adiante, mas apenas para que isso comece a ficar assim bem gravado na nossa mente, que evangelizar é comunicar o Evangelho. Todo o restante, o que vai ocorrer na vida da pessoa, transformações, mudanças de comportamento e tudo mais, isto é a ação de Deus através da sua palavra. Deus nos usa para ensinar a palavra, para comunicar a palavra de Deus às outras pessoas. Nós continuamos nesta aula apresentando o conteúdo da mensagem do Evangelho. Já verificamos na aula anterior a questão da graça e nesta aula estamos abordando agora o segundo ponto, que é a situação do homem. Isto dentro daqueles 5 pontos que nós colocamos como essenciais na hora de comunicar o Evangelho. Nós temos dito que você pode contar várias histórias da Bíblia e falar de tantas coisas relacionadas às Escrituras, etc. Mas se você não apresentar à pessoa estes 5 pontos, que envolve a graça, envolve o homem, envolve Deus, Cristo e a fé, ou seja, essas verdades essenciais, se você falar sobre vários assuntos e histórias, mas não apresentar esses pontos, isso não é evangelização. Um aspecto importante que eu gostaria de deixar com você nesse momento é que evangelizar é um estilo de vida, algo que nós fazemos em todas as nossas ações e atitudes. A pessoa que sente o coração impulsionado a obedecer a palavra de Cristo no que diz respeito à evangelização, é uma pessoa que está sempre atenta para aproveitar as oportunidades. Oportunidades que surgem, às vezes, na fila do banco, no momento que você está sentado, às vezes, na praça ou simplesmente caminhando. As oportunidades são muitas. Por outro lado, é importante nós termos a visão de sermos criativos na maneira de apresentarmos o Evangelho. E é por isso que nós estamos trazendo, durante essa série de aulas, várias ideias, várias sugestões. E hoje, em especial, nós teremos o nosso momento criativo com o Hudson Zanoni, e ele vai estar trazendo aí mais algumas ideias sobre como compartilhar o Evangelho, e também estaremos abordando a questão do homem e o pecado. O homem e o pecado. Este é um elemento essencial na hora de apresentar o Evangelho. Não há como falar do Evangelho sem abordar este tema. Então seja bem-vindo a mais uma aula de evangelismo criativo.
ser missionário, eu trabalhei numa indústria farmacêutica, foi um tempo muito bom na minha vida. Só que nesse tempo eu tive um gerente, que ele era um gerente meio complicado. Ele era bravo, nervoso, dava tapa na mesa, pá, eu quero resultados. Ele bebia, ele fumava, ele era bem bagunceiro, gostava de festas, e todo mundo tinha medo dele, inclusive eu. Um dia ele me ligou, ele falou assim: Murcio, eu quero uma conversa com você agora. Eu pensei, pronto, você mandado embora. Mas não, a gente teve uma mudança ali na empresa, você vai ter que agir dessa forma e dessa forma. Eu falei, tudo bem. Logo depois da reunião, eu fui almoçar com ele. Como eu sabia que ele não ia pagar o meu almoço, eu já peguei minha carteira e eu abri para pegar o meu cartão. Só que quando eu abri para pegar o meu cartão, ele viu alguma coisa na minha carteira que chamou a atenção dele. Ele viu os clipes que aqui estão. E aí ele logo perguntou: o que são esses clipes aí, hein? É alguma simpatia? Mandinguinha para ganhar dinheiro? Eu confesso que eu não ia contar essa história para ele. Mas ele caiu na minha rede, gente. Ele fisgou, gente, a minha isca naquele momento. Por isso eu não podia perder aquela oportunidade. Eu falei para ele assim: sabe o que é? Esses clipes estão aqui para contar uma história. Você gosta de truques de mágica? Todo mundo gosta de um bom truque de mágica, gente. E ele disse: é claro que eu gosto. Então preste atenção nessa história que eu vou te contar. Peguei 2 clipes, uma cédula e contei essa história para ele. Sabe, Deus criou o homem para viver em comunhão com Deus. Assim, juntinho com Ele. Porém, Deus deu um presente para o homem. Algo chamado mundo. Em vez do homem ter vindo para o mundo e desfrutado do mundo junto com Deus, obedecendo as regras, ali as normas que tinham ali junto no mundo, o homem falou assim: não, eu quero viver no mundo sozinho, do meu jeito. Por isso ele desobedeceu a Deus, colocou Deus ali de lado e falou assim: agora eu vou para o mundo sozinho. Aqui no mundo ele veio e ficou preso no pecado, ficou preso de tal maneira que ele não conseguia mais sair do mundo, não conseguia mais voltar para Deus. Mas Deus tinha um plano de salvação. Ainda bem, né? Deus mandou o seu único filho, Jesus, que veio para esse mesmo mundo. Aqui, para que o homem entendesse que mesmo distantes um do outro, longes um do outro, separados pelo pecado, mesmo distantes um do outro, se um dia um homem reconhecer os seus pecados e aceitar a Jesus Cristo e tirar o mundo da sua vida, ele vai voltar a viver em comunhão com Deus. Quando terminou, você sabe o que aquele gerente falou para mim? Ele falou assim: uau, deixa eu ver esses clipes aí. Rapaz, como é que você fez isso, hein? Gostei, viu? Gostei muito disso. Quando chegar no escritório, eu vou reunir todo mundo, todos os funcionários, e você vai contar essa história para todo mundo. Eu falei: eu vou contar com o maior prazer. E essa história continuou dessa maneira. E eu queria que você entendesse como é que você pode fazer um truque tão simples desse usando clips e uma cédula. Vamos aprender? Muito bem, para essa dinâmica você vai precisar de uma cédula, pode ser qualquer valor, tá bom? E também você vai precisar de 2 clipes. Não existe nenhum truque nos clipes, eles são comuns. Pode ser colorido ou pode ser daqueles pratas mesmo, daquele mais simples, tá bom? Então você começa com eles juntos, assim. E você diz assim: Deus criou o homem para viver em comunhão com Deus. E aí Deus deu um presente para o homem, que é o mundo. E você pode colocar os 2 aqui, só para mostrar como é que ficaria, tudo bem? Muito bem, aí o homem resolveu abandonar a Deus, ficando de lado e vindo para o mundo sozinho. Aqui no mundo ele ficou preso, ok? Você pega os 2 lados e ele ficou preso no mundo, de tal maneira que não conseguia voltar para Deus. Mas Deus tinha um plano de salvação. Agora é a hora que vai chegar o outro clipe. Então você vai fazer o seguinte: pega uma das abas aqui, e você vai dobrar até chegar do outro lado. Ok? Puxa, até chegar aqui na pontinha mesmo, tá? Beleza? Então foi assim, dobrei até chegar aqui. Agora é a hora de colocar o outro clipe. Preste atenção onde você vai encaixar. Bem aqui, você vai ver que ficou um buraquinho, certo? Uma boca. Então o clipe ele entra aqui dentro desse buraco e ele vai pegar essa aba aberta aqui,
aqui e aqui, ó. Ele não pega as costas, tá vendo? Não pega as costas, ele pega a frente e ele entrou aqui dentro do buraco. Não precisa deixar o clipe junto, pode deixar longe um do outro, assim, ó. E a história você diz, né, para que o homem entendesse que mesmo distantes um do outro, se ele tirar o mundo, ele vai voltar a viver em comunhão com Deus. Hora de puxar agora. Você vai ver que sobrou aqui um pedacinho, né? Uma aba pequenininha aqui, ó. Não pegue na pontinha, nem pegue na pontinha aqui que vai dar errado. Também não pega nessa pontinha e nem nessa pontinha, também dá errado. Então você vai pegar no meio, com a mão cheia, bem forte assim, ó. E aqui também. A forma de você puxar, gente, vai puxar dessa maneira, ok? Você abre ele, tá bom? Não puxa para baixo e nem para cima. Puxa assim, ó, ok? E aí você se prepara e puxa. Só um detalhe, viu, gente? Não é mágico não, tá? Você tem que olhar para o clips, ok? Se você quiser pegar na mão, tá? Então, 1, 2, 3 e foi. Ups, nem eu consegui pegar. Mas aqui está o clips junto, ó. Se você não conseguir pegar, você deixa ele dessa maneira. Na aula anterior, abordamos a graça. E já afirmamos que a vida eterna, ela é um presente. Não pode ser comprada nem merecida. Isto é graça. E a graça tem a ver com este grande presente que Deus nos dá, que é a vida eterna. Vimos isso na aula passada. Hoje estaremos abordando o tema o homem. O homem. E a afirmação é esta: o homem é pecador. Ele não pode salvar-se a si mesmo. Vamos repetir esses 2 pontos? Vamos fazendo isso para que você grave na mente. Primeiro ponto, a graça. A vida eterna é um presente. Não é comprada por obras nem merecida. O segundo dedo nos fala da verdade relacionada ao homem. O homem é pecador, ele não pode salvar-se a si mesmo. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23. E anote esse versículo, Romanos 3, 23. É importante ter esses textos em mente, isso auxilia você na hora de comunicar o Evangelho. Romanos 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a triste situação do homem. O homem é pecador. Quando nós olhamos para a história do Gênesis, nos primeiros capítulos, nós vemos o homem e a mulher, o primeiro casal de seres humanos sendo criados totalmente santos, totalmente puros, totalmente perfeitos, mas livres, e com a possibilidade real de se rebelarem contra Deus. Alguém me perguntou certa vez por que Deus criou o jardim e colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ali. E a resposta, pelo menos na minha maneira de entender, é muito simples. Ele colocou aquela árvore porque sem a possibilidade real do homem fazer a escolha entre obedecer ou não, sem essa possibilidade o homem não seria livre. Quando Deus cria todas as coisas e diz que criou tudo muito bem, Ele criou todas as coisas e deu liberdade ao homem para comer de todas as árvores do jardim e ter uma vida ali feliz, dentro do relacionamento do primeiro casamento, né? Ou seja, o primeiro casamento foi Deus que fez, Adão e Eva. Quando Deus os coloca ali totalmente livres e coloca naquele jardim tão imenso apenas uma árvore e dá apenas uma ordem dizendo: não faça isso, não coma dessa fruta,
o que Deus está fazendo é declarando que o homem é livre. Deus está dizendo, em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo, olha, você não está obrigado a viver, queira ou não queira, você não está obrigado a viver em obediência. A obediência, a comunhão, o relacionamento comigo, você não está obrigado a viver esse relacionamento comigo. Se você tem a liberdade de escolher viver longe de mim. E é por isso que aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, né? Algumas pessoas falam que não, essa árvore simboliza outra coisa. Não, não é um símbolo, era uma árvore. E era uma fruta. E não era uma fruta que tinha poderes mágicos, não, era uma fruta. E eu penso que era uma das frutas mais sem graça, digamos assim, do jardim, em outras palavras, uma das frutas assim mais sem sabor. Porque assim é o pecado, é algo que aos olhos parece muito interessante, mas na verdade quando você cai em pecado, quando você experimenta o erro, você vê que aquilo não tem sabor, não tem valor, aquilo não alimenta o seu coração e é uma grande decepção. E eu imagino que foi isso que ocorreu naquele exato momento quando Adão e Eva comeram aquela fruta que parecia tão desejável, mas as consequências foram tão sérias. Esta história, que não é uma lenda ou uma fábula, não, foi uma história verdadeira, e deste casal descende toda a humanidade, ela conta como que essa doença chamada pecado entrou na nossa vida e na história da humanidade. Ao ponto de Romanos 23 afirmar, pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos pecaram. O pecado é como uma doença genética, certo? É como uma doença que vai passando de pai para filho. Dessa maneira, quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade foi afetada. É nesse sentido que eu estou falando. Não estou falando aqui de maldição hereditária, não é isso. O que eu estou falando é que quando Adão e Eva pecaram, esse pecado atingiu a eles e a todos os seus descendentes. É por isso que todo homem ele já nasce em pecado. Mas eu sei que nem todas as pessoas gostam de falar nesse tema. E hoje, dependendo do país onde você está, dependendo a cidade, o lugar, as pessoas questionam, mas o que é pecado? Até essa palavra precisa de uma definição. Os documentos produzidos pela Assembleia de Westminster, o Breve Catecismo, define pecado como sendo toda falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Então, o que é pecado? É tudo aquilo que não combina com a lei ou com a vontade perfeita de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. Para você que já está habituado com as Escrituras, ou de repente já está num processo de discipulado, ou quem sabe frequenta a igreja já há anos, essa linguagem, pecado, transgressão, quebrar a lei, para você isto faz sentido. Mas para a pessoa que você está evangelizando, de repente lá na rua, ou em outro ambiente, um colega de trabalho, ou alguém que você encontra pela primeira vez, nem sempre essa palavra faz sentido. As pessoas não conseguem entender o que é pecado. E muitos pensam que isso aí foi uma história que lá na Idade Média inventaram para poder dominar as pessoas. Então nós precisamos, com a sabedoria que Deus nos dá,
buscarmos uma maneira de falar sobre pecado. Eu gosto do modo como um amigo define pecado. Eu tenho um amigo que ele define pecado, quando ele vai falar de pecado, ele diz que pecado é aquelas coisas que nós fazemos escondido e não queremos que ninguém saiba. Vou repetir. Pecado é aquilo que a pessoa faz escondida e não quer que ninguém fique sabendo. Quando você fala dessa maneira, quem está ouvindo, ele começa a entender melhor o assunto do que se trata. Porque por causa da nossa situação de pecado, nós vivemos essa situação doentia, essa doença, que faz com que as pessoas, em geral, tenham, cada uma delas, as suas histórias secretas. Cada pessoa, quando ouve você falar dessa maneira, que pecado é algo que você faz escondido, que você não quer que ninguém fique sabendo, cada indivíduo vai se lembrar dos seus próprios pecados. Vai se lembrar de várias coisas que ele fez, que ele falou, que ele pensou, e que se aquilo fosse colocado em público, ela se sentiria muito constrangida. Então, pecados são estas coisas que nós fazemos em oculto. São aquelas coisas que fazemos e que a nossa própria consciência já nos condena, mas de uma forma mais clara, e daí sim, mais biblicamente, pecado, do ponto de vista da Bíblia, é toda falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. É por isso que a evangelização, ela tem que ser colocada no contexto da Bíblia. Nós estamos falando desses 5 pontos que são importantes. Na hora que você vai evangelizar, você fala dessas verdades. Você sabe que a evangelização, ela é um processo e Deus está trabalhando na vida daquela pessoa que você está evangelizando e Deus vai conduzir com misericórdia para que ela conheça todo o Evangelho. Mas é importante você colocar sempre o Evangelho no contexto das Escrituras. Então, pecado é tudo aquilo que não combina com Deus, mas com Deus de acordo com a Bíblia. Porque tem outro problema, às vezes você está evangelizando alguém que está se sentindo culpado por, sei lá, de repente ele frequenta uma seita, ele frequenta um tipo de religião satânica, sei lá, e deixou de fazer algumas lá das suas obrigações e por isso ele se sente envergonhado. E quando você fala que pecado é simplesmente algo que ele não quer que ninguém saiba, ele pode pensar dos enganos, aqueles enganos lá e achar que aquilo é pecado. Não, você sempre tem que falar, não, pecado é aquilo que contraria a vontade de Deus. Pecado é aquilo que destrói a sua própria vida, a vida da sua família, a vida dos outros. Pecado é aquilo que não reflete a beleza de Deus, a beleza do Criador. É por isso que evangelização, embora nós estamos aqui colocando 5 pontos que são essenciais, sem eles a evangelização não existe. E se você não tem tempo de fazer mais nada, mencione os 5 pontos. Às vezes é um encontro rápido, às vezes a pessoa está viajando, aí para no posto de gasolina para colocar gasolina no carro e tem a oportunidade de conversar com alguém que nunca mais você vai ver na vida. Então fale os 5 pontos que nós estamos vendo aqui. Mas vamos entender que quando temos a oportunidade, nós devemos colocar sempre
esses 5 pontos no contexto. E o contexto envolve a criação, como eu iniciei essa aula falando lá de Adão e Eva, mas envolve o Criador, Deus que criou todas as coisas para manifestar a sua beleza, criou todas as coisas para manifestar a sua glória, e quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para sermos felizes, mas não uma felicidade centralizada em nós mesmos. Hoje, a humanidade busca uma felicidade egoísta, egocêntrica. A felicidade para o ser humano é satisfazer os seus próprios desejos. Mas a verdadeira felicidade, ela é encontrada quando Deus está no centro da nossa vida. Deus, que é o ser mais sublime, perfeito, amoroso, santo. Quando a nossa vida ela está centralizada em Deus, nós somos felizes. E pecado é exatamente isso, quando a nossa vida ela se afasta de Deus. Quando nós nos tornamos alienados de Deus. Quando Deus deixa de ser o centro. E quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, o resultado simples e infeliz é que nós nos tornamos pessoas infelizes. Eu costumo dizer que pecado é pecado porque pecado é algo que te faz realmente infeliz. Eu estou falando realmente infeliz. Provérbios nos diz, o livro de Provérbios nos diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas ao final deles dão em caminhos de morte. Há caminhos, vou repetir, há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Em outras palavras, existem muitas coisas por aí afora que parecem prazerosas, parecem boas, mas ao final delas dão em caminho de morte. O livro de Provérbios, só como ilustração, ele nos fala muito do problema do adultério. E ele diz que a mulher adúltera, ela destila mel nos seus lábios, ou seja, tem uma fala doce. E diz que, olha, a fruta comida, que é comido às ocultas é saborosa, ou seja, as palavras são como mel, mas a Bíblia diz que ao final delas, elas são amargas, amargas, amargas. Assim é o pecado. A pessoa se envolve. Vamos continuar nesse exemplo, por exemplo, com a questão do adultério, se envolve e a princípio parece algo tão interessante, tão intenso, mas no minuto seguinte, na meia hora seguinte, aquilo traz angústia, porque ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem comunhão com Deus. Esta é a situação do homem. O homem, ele é pecador. O homem é pecador. Ele não pode salvar-se a si mesmo. E aqui nós temos outro texto. Anota aí e abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Diz o texto: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você prestou atenção? Vamos ler de novo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Veja só como que esses dois textos, eles parecem ao mesmo tempo intensos e contraditórios. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, sem nenhuma exceção. E há vários outros textos na Bíblia que nos falam sobre isso, dizendo que Deus olhou do céu à terra e não encontrou um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas agora nós temos aqui em Mateus, Jesus Cristo dando uma ordem. E ele dizendo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Veja só, nós somos pecadores e Deus exige de nós uma vida de perfeição. Olha só que esses dois textos, eles apontam para a situação do homem. Que o homem, por um lado, ele é pecador e ele não pode salvar-se a si mesmo. O homem não consegue ser perfeito pelo seu próprio esforço. Há muitas pessoas que imaginam a questão da salvação como uma balança, né? Uma balança. Então, aquilo que ela vai fazendo de ruim, de mal, vai sendo colocado em um dos lados. Aí ela pensa, não, mas eu tenho que fazer coisas boas para tentar equilibrar. E há quem pense que no dia do juízo final, o que Deus vai olhar é ver como é que está essa balança. Então, se a pessoa fez o mal, muitas vezes mais do que o bem, e o mal pesou, e o mal pesou, então essa pessoa é condenada. Mas se a pessoa ela conseguiu fazer muitas coisas boas, né, na cabeça dela, na cabeça dela ela fez muitas coisas boas, então Deus vai falar, ah não, olha, você é pecador, mas você fez tanta coisa boa, então você vai ser salvo. Não é assim. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie. A situação é que o homem, ele é pecador, ele não pode salvar-se a si mesmo. Jesus diz, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas nós podemos aprender através das Escrituras que nós precisamos da glória de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. Todos pecaram, nós somos pecadores, por isso nós precisamos, é uma necessidade. Nós necessitamos de Deus agindo na nossa vida. Através da pessoa de Cristo, através da obra de Cristo, como nós vamos ver nas aulas seguintes. Mas o ponto é que sem Deus agir na nossa vida, nós não temos como agradar a Deus. Mas eu entendo que muitas pessoas, elas têm dificuldade de admitir que são pecadoras. Porque nós nos esquecemos dos nossos erros muito facilmente. Esquecemos dos nossos erros muito facilmente. Eu escuto pessoas falando o seguinte, olha, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sou uma pessoa boa. Veja bem que quando nós lemos os mandamentos, né? Vamos ficar lá com os 10 mandamentos. Quando nós vemos que são 10 mandamentos. As pessoas, às vezes, elas pegam 2. Ah, eu nunca matei, nunca roubei. Às vezes a lista vai diminuindo, né? Ah, eu nunca matei. E há quem nem isso pode falar. Mas as pessoas pensam, não, eu tento, né? Eu procuro fazer as coisas certas. A Bíblia nos ensina que nós podemos cumprir todos os mandamentos, mas se nós quebramos apenas um deles, é como se nós tivéssemos quebrado todos os mandamentos. O apóstolo Paulo vai nos falar nas suas cartas a respeito desse tema. Ou seja, o homem, ele pode cumprir isso teoricamente, né? Lá no mundo das ideias, porque no mundo real aqui, as pessoas que vivem ao nosso redor, nós mesmos, nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos, nós não conseguimos cumpri-los
Então, mas a Bíblia nos ensina que eu posso cumprir todos os mandamentos, mas se eu quebrar um apenas, é como se eu tivesse quebrado todos eles. Aí alguém pensa, não, mas eu não concordo com isso. Bem, não é a questão de concordar ou não concordar, é o que a Bíblia diz. Mas deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que você chegue na sua casa, né, está com fome, aí vai lá na cozinha e vai fazer um bolo, sei lá, uma receita. Aí você põe ali e nessa receita daquele prato saboroso que você vai fazer, você precisa usar 10 ovos. 10 ovos. Aí você tem lá, vai lá na sua geladeira, lá no seu armário e pega 10 ovos. E você quebra o primeiro, joga lá, já está tudo lá, a farinha, o sal, o tempero, açúcar, sei lá, a receita que você vai fazer, mas já está tudo lá dentro da vasilha. E você precisa colocar 10 ovos. Você quebra o primeiro, quebra o segundo e vai colocando. Aí quando você pega o último, você quebra, abre, aquele ovo está estragado, certo? Está podre. Eu pergunto, o que você faz? Tem como você enfiar a mão ali, ou uma concha, uma colher, sei lá, e tirar aquele ovo estragado e aproveitar os demais? Você sabe a resposta, não tem como fazer isso, certo? Apenas um ovo podre, ele estraga toda a receita. Você pode ter os 10 ovos perfeitos. Ali vai fazer um omelete, né, um gigante, um ovo mexido gigante. Você pega, quebra 9, quebrou um estragado ali no meio, pronto, todos eles estão atingidos, todos eles estão contaminados. Assim é o pecado na nossa vida. E o pecado é uma coisa séria, ela envolve não apenas ações, mas o pecado envolve os pensamentos também. Eu peco não apenas quando eu cometo um ato errado, mas quando na minha mente eu penso, é como se eu tivesse pecado. Jesus, ele nos fala dos pensamentos e mais profundamente das intenções do coração. Cristo nos ensina, olha, se o mandamento diz, né, não matarás, mas se você, no seu coração, na sua mente, você odiar uma pessoa, você já o matou. Em outras palavras, você já quebrou aquele mandamento. Outro exemplo, Jesus Cristo afirma, está escrito, não adulterarás, ou seja, não vai cometer adultério, ter relações sexuais fora do casamento. Mas Jesus diz, mas se você olhar para alguém com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Então veja que a questão do pecado, ela é muito séria, porque ela envolve não apenas os nossos atos, mas os nossos pensamentos. Mas a ideia de pecado dentro da Bíblia vai além. E a Bíblia nos diz que a pessoa que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então veja como que essa questão de pecado é séria. Eu peco por palavras, por atitudes, eu peco por pensamento, eu peco com intenções no meu coração, e quando eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer, aquilo que eu sei que é o correto, nisto eu estou pecando. Então esta é a situação do homem. O homem é pecador e ele não pode salvar-se a si mesmo.
um presidiário, ou seja, uma pessoa que está presa na cadeia, um criminoso, que foi condenado pela justiça do seu país a viver a vida inteira na cadeia. Ele já está condenado à prisão perpétua. O que ele pode fazer para diminuir a sua pena? Se a condenação severa não, você vai ficar preso até morrer. Ou seja, não tem nada que a pessoa possa fazer, ela já está condenada. Esta é a nossa situação. Nós já estamos condenados e estamos atingidos, estamos doentes. O pecado é uma doença para a qual tem remédio. Essa é a boa notícia do Evangelho. Então, vamos relembrar, primeiramente, o primeiro ponto, a graça. A graça nos fala de Deus, nos fala da vida eterna. A vida eterna é um presente, não é comprada por obras nem merecida. Repete comigo, graça. A vida eterna é um presente, não pode ser comprada por obras nem merecidas. O homem, repita comigo, o homem é pecador e não pode salvar-se a si mesmo. O homem é pecador e não pode salvar a si mesmo. Este é o segundo ponto dentro daqueles 5 pontos que são essenciais na hora de falar do Evangelho.